O cheiro de sangue seco misturado ao feno velho foi a primeira coisa que Tobias Mendonça sentiu ao empurrar a porta rangente do celeiro naquela madrugada de junho de 1947. O fazendeiro tinha saído da casa grande às pressas, acordado pelos latidos desesperados de Trovão, seu cão pastor alemão que nunca latia à toa. A lamparina balançava na mão trêmula enquanto seus olhos se acostumavam com a escuridão do galpão de madeira. O vento frio da serra soprava pelas frestas, trazendo consigo o silêncio pesado da noite mineira. Foi então que ele a viu. No canto mais escuro do celeiro, amarrada a uma das vigas de sustentação, com corda grossa de sisal, estava Helena Cardoso. O vestido floral azul que ela usava na festa de São João 3 noites atrás, agora pendia em trapos pelo corpo magro. Os braços finos apresentavam marcas roxas de dedos. Os pulsos estavam em carne viva pela fricção da corda. E o rosto delicado estava inchado, com um corte profundo acima da sobrancelha esquerda. Mas foi o olhar que fez Tobias Mendonça sentir um aperto no peito que há 15 anos ele tentava esquecer. Aqueles olhos castanhos, normalmente doces e tímidos, estavam completamente vazios. Não havia lágrimas, não havia medo, não havia nada. Era o olhar de quem havia morrido por dentro enquanto o corpo teimava em continuar respirando. Tobias largou a lamparina no chão de terra batida e correu até a moça. Suas mãos calejadas de fazendeiro tremiam ao desatar os nós da corda. Helena não reagiu, não gritou, não se mexeu, não piscou. Quando finalmente ficou livre, o corpo dela simplesmente desabou para a frente, e o fazendeiro a segurou nos braços com cuidado, como quem segura algo sagrado e quebrado ao mesmo tempo. Se você está acompanhando essa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe do que aconteceu em Santo Antônio do Monte naquele junho de 1947. E me diga nos comentários, de que cidade você está assistindo? A notícia se espalhou pela cidade pequena antes mesmo do sol nascer completamente. Tobias havia mandado seu capataz, seu Juvenal, buscar o doutor Cassiano às pressas. Mas o médico trouxe consigo mais do que sua maleta preta de couro. Trouxe Dona Sebastiana, a parteira e benzedeira respeitada do povoado, e sem querer, trouxe também os olhares curiosos e as línguas afiadas de meia dúzia de mulheres que passavam por ali na hora exata. Quando Dona Sebastiana examinou Helena na casa grande, no quarto de hóspedes que Tobias havia preparado às pressas, seu rosto enrugado se fechou numa expressão de dor e raiva contidas. O doutor Cassiano apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre chamar o delegado. Mas todos sabiam que o delegado Romualdo era um homem fraco, mais preocupado em não desagradar os poderosos da região do que em fazer justiça de verdade. Helena continuava em silêncio absoluto. Deixava-se lavar, deixava-se vestir com uma camisola limpa, deixava-se medicar, mas não emitia um som sequer. Seus olhos permaneciam fixos em algum ponto distante que só ela podia ver. Dona Sebastiana fez uma reza forte, passou arruda e alecrim, mas quando saiu do quarto, suas próprias mãos tremiam. Na cozinha ampla da fazenda, enquanto Tobias preparava café no fogão a lenha, a benzedeira falou baixo. O corpo sara, seu Tobias. Mas a alma dessa menina foi despedaçada. Quem fez isso com ela não é gente, é capeta em forma de homem. O fazendeiro não respondeu, apenas despejou o café fervente na caneca de alumínio e bebeu em goles longos, sentindo a bebida amarga queimar a garganta. Ele conhecia bem aquele tipo de dor. Conhecia bem demais. Mas o que estava por vir seria ainda pior que o crime em si. Na manhã seguinte, a casa de Helena Cardoso, um casebre simples de 2 peças na entrada do povoado, estava cercada de gente. A mãe da moça,
Dona Idalina, uma mulher franzina, de cabelos já brancos e mãos destruídas de tanto lavar roupa para fora, chorava copiosamente no ombro da comadre, enquanto repetia entre soluços: minha menina inocente, quem fez isso com minha menina? Os irmãos mais velhos de Helena, Antônio e João, homens rudes que trabalhavam na serraria, estavam transtornados de raiva. Queriam sangue, queriam justiça, queriam um nome para direcionar o ódio que crescia no peito. Mas Helena não falava. E na ausência de palavras, a imaginação cruel da cidade começou a trabalhar. Foi Dona Zulmira, a dona da venda que ficava na praça central, quem iniciou o veneno. Enquanto pesava feijão para uma cliente, comentou em voz alta o suficiente para meia dúzia ouvir: eu sempre achei aquela Helena meio esquisita, sabe? Muito quieta, muito na dela. Moça de família pobre, mas se achando. E agora aparece assim, amarrada no celeiro do Tobias Mendonça. Celeiro do Tobias, gente. Será que essa história é o que parece? A semente estava plantada. Na barbearia do seu Valdomiro, enquanto aparava a barba de clientes, o assunto era o mesmo. O Tobias é viúvo faz 15 anos. Homem sozinho naquela fazenda grande, só com os peões. De repente aparece com a moça lá dentro. Vocês não acham estranho? Na missa de domingo, os sussurros eram tão altos quanto as orações. Padre Eugênio, um homem velho de batina surrada, pediu compaixão e oração pela moça. Mas quando Helena não apareceu na igreja, e nem apareceria por semanas, o murmúrio ganhou força. Moça de bem vai para a igreja mesmo machucada. Moça que não vai. Uá! Bem, talvez tenha vergonha do que fez. A transformação foi rápida e brutal. Em questão de dias, Helena Cardoso deixou de ser a vítima de um crime hediondo para se tornar aos olhos da cidade uma moça de moral duvidosa, que se meteu em coisa errada e trouxe a desgraça para a própria família. As mulheres desviavam o olhar quando cruzavam com Dona Idalina na rua. Os homens faziam piadas sujas no boteco. E Helena, presa no silêncio que a protegia e a condenava ao mesmo tempo, continuava na fazenda de Tobias Mendonça, alheia ao julgamento que crescia lá fora como uma praga. Tobias sentia a pressão aumentar. No mercado, quando foi comprar mantimentos, o atendente foi frio. Na igreja, Dona Margarida, uma das beatas mais influentes, virou a cara ostensivamente quando ele passou. Até seu Juvenal, o capataz fiel de 20 anos, teve coragem de perguntar: patrão, o senhor tem certeza do que está fazendo? O povo está falando cada coisa. O fazendeiro olhou fundo nos olhos do empregado e respondeu com a voz firme: eu sei exatamente o que eu estou fazendo, Juvenal. E se alguém perguntar, você diz que Helena Cardoso está sob minha proteção. E quem mexer com ela mexe comigo. Mas havia algo que Tobias não contava para ninguém. Todas as noites, depois que a casa ficava em silêncio, ele subia até o sótão empoeirado da fazenda. Lá dentro de uma caixa de madeira de cedro, e guardava uma carta. A carta estava amarelada pelo tempo, a tinta já meio apagada, mas as palavras ainda eram legíveis. Ele não precisava abri-la para saber o que estava escrito. Sabia de cor cada linha, cada vírgula, cada súplica desesperada que nunca foi atendida a tempo. A carta era de sua esposa, Amélia. Amélia Mendonça havia morrido 15 anos atrás, em 1932, e Tobias carregava desde então uma culpa que nem 1000 vidas conseguiriam apagar. Quando olhava para Helena, quando via aqueles olhos vazios e aquele silêncio sepulcral, era como se estivesse olhando para Amélia novamente. Como se Deus estivesse lhe dando uma segunda chance de fazer o certo. Uma chance de proteger quem ele não conseguiu proteger antes. Mas a cidade não entendia, e não queria entender. Uma semana após ser encontrada, Helena finalmente saiu do quarto. Era meio da tarde. O sol de inverno entrava pelas janelas grandes da sala. E Tobias estava sentado na poltrona de couro, lendo o jornal da capital,
quando ouviu os passos descalços no assoalho de madeira. Ele ergueu os olhos e a viu parada na porta, magra demais dentro da camisola branca que Dona Sebastiana havia trazido. O cabelo escuro caindo solto pelos ombros, as marcas no rosto já começando a cicatrizar, mas os olhos ainda carregando aquele vazio. Tobias não disse nada. Apenas fez um gesto para a cadeira vazia ao lado da janela. Helena caminhou devagar, como se estivesse reaprendendo a usar as próprias pernas, e se sentou. Ficaram ali, em silêncio, apenas existindo no mesmo espaço. O fazendeiro percebeu que as mãos dela tremiam levemente sobre o colo. Depois de longos minutos, ele falou suave. Você não precisa contar nada, Helena. Não precisa falar se não quiser. Mas precisa saber que aqui você está segura. Ninguém vai encostar um dedo em você enquanto eu tiver vida. Ela não respondeu, mas uma única lágrima escorreu pelo rosto pálido. Foi a primeira lágrima em uma semana. Os dias foram passando com uma rotina estranha. Helena começou a circular pela casa, sempre em silêncio, sempre observando. Ajudava na cozinha quando Dona Maria, a cozinheira da fazenda, preparava as refeições. Sentava-se no alpendre, nos fins de tarde, para ver o sol se pôr atrás das montanhas. Aos poucos, havia pequenos sinais de que ela ainda estava viva por dentro, mesmo que a boca permanecesse fechada. Tobias mantinha distância respeitosa, mas estava sempre por perto. Nunca tocava nela sem avisar. Nunca levantava a voz. Nunca fazia movimentos bruscos. Tratava Helena como se ela fosse feita de vidro finíssimo, porque no fundo era exatamente isso que ela era naquele momento. Mas lá fora, a tempestade engrossava. Dona Margarida e outras beatas do povoado organizaram uma comissão de moralidade e marcaram visita à fazenda. Apareceram numa tarde de sábado, 4 mulheres de preto com rosários nas mãos e superioridade moral. Tobias as recebeu na varanda, sem deixar que entrassem. Seu Tobias, começou Dona Margarida com a voz esganiçada. Nós viemos aqui representando as famílias de bem de Santo Antônio do Monte. Não é correto um homem solteiro manter uma moça jovem em sua casa. Isso é pecado e escândalo. A menina precisa voltar para a família dela. O fazendeiro cruzou os braços sobre o peito largo e respondeu numa voz que não admitia contestação. A menina foi encontrada amarrada e machucada no meu celeiro. Alguém usou a minha propriedade para cometer uma atrocidade. Enquanto eu não descobrir quem foi, Helena fica aqui, onde eu posso proteger ela. E se a senhora e as outras têm tanto zelo pela moral, deveriam estar caçando o canalha que fez aquilo, não perseguindo a vítima. Dona Margarida ficou vermelha. Mas seu Tobias, o povo fala. Dizem que ela não é moça direita, que se envolveu com um homem casado, que... O povo fala o que a boca quer e o cérebro não pensa. A voz de Tobias saiu dura como pedra. E se eu escutar mais uma palavra contra Helena Cardoso, seja de quem for, vou ter uma conversa muito séria com o falador. Agora, se me dão licença, tenho trabalho a fazer. Ele entrou e fechou a porta na cara delas. Dentro da casa, escondida atrás da cortina da sala, Helena tinha assistido tudo. E pela primeira vez em 2 semanas, algo parecido com gratidão passou por aqueles olhos vazios. Naquela noite, Tobias subiu novamente ao sótão, pegou a carta de Amélia e a leu mais uma vez à luz da lamparina. As palavras pareciam pulsar na página amarelada. Tobias, por favor, acredite em mim. Ele disse que se eu contasse para alguém, mataria você. Eu não posso deixar isso acontecer. Mas eu não aguento mais. Não aguento os olhares, não aguento as mentiras, não aguento o peso de carregar isso sozinha. Se você está lendo isso, é porque eu não fui forte o suficiente. Me perdoe. Ele fechou os olhos com força, sentindo a dor antiga pulsar como ferida fresca.
Amélia havia se enforcado no celeiro da fazenda, 15 anos atrás, o mesmo celeiro onde Helena foi encontrada. E assim como Helena, Amélia também havia sido violentada. Mas na época, Tobias não acreditou nela. Acreditou nas fofocas da cidade. Acreditou quando disseram que sua esposa estava inventando história para esconder um caso. Acreditou em todo mundo, menos nela. Quando encontrou o corpo, já era tarde demais. E a carta, escondida debaixo do colchão, revelou a verdade que o destruiu. Amélia havia sido estuprada repetidamente por alguém que a ameaçava de morte. E ela havia escolhido morrer porque não suportava mais o peso do segredo e o veneno do julgamento. Tobias nunca descobriu quem foi. Amélia não havia deixado o nome na carta. Mas desde aquele dia, ele jurou que se algum dia tivesse a chance de proteger outra mulher da mesma dor, ele faria diferente. Faria certo. Helena era essa chance. Ele guardou a carta de volta na caixa e desceu as escadas rangentes. A casa estava escura, apenas iluminada pela luz fraca do lampião do corredor. Mas ao passar pela porta entreaberta do quarto de hóspedes, Tobias parou. Podia ouvir um som baixinho vindo de dentro. Um choro sufocado. Um soluço quebrado de quem finalmente permitia que a dor saísse. Ele não entrou. Apenas ficou ali parado no corredor, com a mão na parede fria, ouvindo Helena chorar. E enquanto escutava, suas próprias lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto envelhecido do fazendeiro que carregava 15 anos de remorso. Na manhã seguinte, algo mudou. Helena apareceu na cozinha antes do café ficar pronto e pela primeira vez falou. A voz saiu rouca, arranhada pelo desuso, mas firme. Bom dia, seu Tobias. O fazendeiro que estava despejando água fervente no coador de pano quase derrubou a chaleira. Virou-se devagar e viu Helena ali, de pé, com os braços cruzados sobre o corpo, como se tentasse se proteger, mas com os olhos finalmente presentes. Ainda doloridos, ainda assustados, mas presentes. Bom dia, menina. Ele sorriu e foi um sorriso genuíno. Quer café? Ela assentiu com a cabeça e se sentou à mesa grande de madeira maciça. Tobias serviu 2 canecas, pôs pão com manteiga e uma fatia de bolo de fubá que Dona Maria tinha feito no dia anterior. Sentou-se do outro lado da mesa, mantendo distância, e eles tomaram café em silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais o silêncio do trauma puro. Era o silêncio de 2 pessoas que se entendiam sem precisar explicar. Depois de alguns goles, Helena falou de novo, a voz ainda frágil. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está me ajudando? Tobias olhou fundo naqueles olhos castanhos e pensou em mentir. Pensou em dar uma resposta simples e confortável. Mas decidiu que Helena merecia a verdade, pelo menos parte dela. Porque já cometi o erro de não acreditar em alguém quando precisava. E essa pessoa morreu carregando a dor sozinha. Ele pausou, a voz ficando mais grossa. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Helena o encarou por longos segundos. Havia muitas perguntas naquele olhar, mas ela não fez nenhuma. Apenas murmurou, obrigada. E Tobias soube naquele instante que a jornada de Helena de volta à vida tinha começado. Seria longa, seria dolorosa, mas havia começado. O que ele não sabia ainda é que as coisas estavam prestes a piorar muito antes de melhorar. Porque lá fora, nas sombras de Santo Antônio do Monte, o homem que havia amarrado Helena naquele celeiro estava observando. E ele não estava nada satisfeito em saber que a moça continuava viva. Pior ainda, estava sob a proteção do fazendeiro mais respeitado da região. Ele precisaria agir, e em breve. 3 dias depois da primeira conversa, Helena estava no alpendre da fazenda, costurando um remendo numa toalha, quando viu uma charrete subindo a estrada de terra. Seu coração disparou. Reconheceu a charrete.
Era do coronel Augusto Ferreira, o homem mais poderoso de Santo Antônio do Monte. Dono de 3 fazendas, da serraria, de metade das terras cultiváveis e da lealdade comprada do delegado Romualdo. Helena largou a costura e entrou correndo na casa. Encontrou Tobias no escritório e conseguiu apenas sussurrar, a voz tremendo. Ele tá vindo. Tobias franziu a testa. Quem? O coronel Augusto. O fazendeiro se levantou imediatamente, uma expressão sombria atravessando seu rosto. Você fica aqui dentro. Tranca a porta do quarto. Não sai enquanto eu não chamar. Helena obedeceu sem questionar, mas algo no jeito que Tobias falou, na tensão que tomou conta do corpo dele, fez seu estômago revirar de medo. Tobias saiu para a varanda e ficou ali de pé, esperando. A charrete parou em frente à casa e o coronel Augusto Ferreira desceu com a arrogância de quem possuía o mundo. Era um homem alto, forte apesar dos 50 e poucos anos, bigode grosso e olhos claros que enganavam com sua aparência cordial. Vestia terno escuro, mesmo no calor, e carregava uma bengala de castão de prata, mais por ostentação que por necessidade. Tobias, meu amigo. A voz era grossa, impostada. Vim fazer uma visita ao vizinho. Coronel, Tobias não desceu os degraus da varanda. Não ofereceu café. Não fez menção de cordialidade. O que o traz aqui? Augusto subiu os degraus devagar, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que você está hospedando a moça do Cardoso, a tal da Helena. Vim oferecer ajuda. Que tipo de ajuda? Bem, você é homem solteiro, Tobias. Não fica bem. O povo fala. E você sabe como eu prezo pela moral e bons costumes da nossa cidade. Ele fez uma pausa teatral. Tenho uma proposta. Posso dar emprego para Helena na minha casa, na cozinha. Minha esposa, Dona Felícia, precisa de ajuda. E seria uma caridade cristã dar trabalho para a moça depois do infortúnio que aconteceu. Tobias sentiu cada músculo do corpo ficar tenso. Havia algo errado naquela proposta. Algo muito errado. O jeito que o coronel falava o nome de Helena. O brilho nos olhos. A insistência. Agradeço a oferta, mas Helena fica aqui. Ela está se recuperando. O sorriso de Augusto vacilou. Tobias, seja razoável. A moça precisa trabalhar, precisa reconstruir a reputação dela. Ficar aqui só piora a situação. Deixa comigo que eu cuido. Eu disse que não. A voz de Tobias saiu dura como granito. O silêncio que se instalou foi pesado. Coronel Augusto endireitou os ombros, e toda a falsa cordialidade evaporou do rosto. Você está cometendo um erro, Tobias. Um erro grande. Nesta cidade, ou você está comigo, ou está contra mim. E você sabe o que acontece com quem fica contra mim. É uma ameaça? É um conselho de amigo. Augusto deu um passo para frente, aproximando o rosto. Essa menina não vale a pena. Ela não é ninguém. Filha de lavadeira, sem nome, sem futuro. Por que você está arriscando sua reputação por ela? Tobias olhou bem fundo naqueles olhos claros e frios. E de repente, com uma clareza assustadora, ele soube. Não tinha provas. Não tinha nada concreto. Mas seu instinto, apurado por 52 anos de vida, gritava a verdade. Foi você. Augusto piscou. O quê? Foi você que amarrou ela no celeiro. Foi você que machucou Helena. O coronel recuou um passo, a surpresa genuína estampada no rosto por uma fração de segundo antes de ser substituída por uma risada forçada. Você enlouqueceu, Tobias. Tá acusando um homem de bem, casado, pai de família, de sai da minha propriedade. Agora! Augusto parou de rir. A máscara caiu completamente e o que restou foi pura maldade. Você vai se arrepender, Tobias Mendonça. Pode ter certeza disso. Ele desceu os degraus com passos pesados e antes de entrar na charrete virou-se uma última vez. E quando você vier implorar meu perdão, vai ser tarde demais.
para você e para a moça." A charrete partiu, levantando poeira da estrada, e Tobias ficou ali parado, o coração batendo forte, a certeza crescendo no peito. Era Augusto, tinha que ser. Talvez fosse ele também quem tinha. Amélia. O nome da esposa morta explodiu na mente dele como um raio. E se tivesse sido Augusto também com Amélia? E se o segredo que ela levou para o túmulo fosse o nome do coronel mais poderoso da região? Um homem que ninguém ousava enfrentar. Um homem que comprava silêncios e destruía quem se opunha. Tobias entrou cambaleando na casa e foi direto ao escritório. Trancou a porta, abriu a gaveta da escrivaninha e pegou o revólver calibre 38 que guardava ali. Conferiu as balas, todas no tambor. Suas mãos não tremiam mais. Havia uma calma estranha tomando conta dele. A calma de quem finalmente entendia o tamanho da batalha que teria pela frente. Uma batida suave na porta o fez erguer os olhos. Seu Tobias era a voz de Helena, baixinha, assustada. Ele foi embora. Tobias guardou a arma rapidamente e abriu a porta. Helena estava pálida, os olhos arregalados. Ele foi embora. Ele perguntou de mim? Perguntou, mas eu disse que você fica aqui. Tobias colocou as mãos nos ombros dela, forçando a moça a olhar para ele. Helena, eu preciso que você me responda uma coisa, e preciso que seja honesta comigo. Foi o coronel Augusto quem fez aquilo com você? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas instantaneamente. O corpo inteiro começou a tremer. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Apenas assentiu com a cabeça. Uma vez, 2 vezes, 3. E então desmoronou. Tobias a segurou enquanto ela chorava, soluços violentos sacudindo o corpo magro. E naquele momento, tudo se confirmou. A raiva que ele sentia era uma coisa viva, queimando por dentro. Mas mais forte que a raiva era a determinação. Coronel Augusto Ferreira tinha destruído 2 mulheres que Tobias amava. Tinha matado Amélia com seu silêncio comprado e suas ameaças. E tinha tentado quebrar Helena da mesma forma. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, Tobias tinha uma segunda chance. E não ia desperdiçá-la. A guerra estava declarada. O que Tobias Mendonça não sabia ainda era que a carta amarelada guardada no sótão continha mais do que a confissão de Amélia. Continha uma pista, um nome, um lugar. E essa pista, quando finalmente viesse à tona, mudaria tudo. Revelaria não apenas a extensão da maldade de Augusto Ferreira, mas também uma conexão impossível entre o passado e o presente, entre Amélia e Helena. Uma conexão de sangue que nem mesmo Tobias imaginava. E quando a verdade finalmente explodisse, Santo Antônio do Monte nunca mais seria a mesma. Helena ficou na fazenda de Tobias sob a proteção silenciosa do fazendeiro, mas a cidade inteira parecia ter declarado guerra contra eles. Nos dias que se seguiram à visita ameaçadora do coronel Augusto, o cerco começou a apertar de formas sutis e cruéis. O fornecedor de mantimentos que sempre entregava na fazenda de Tobias mandou recado que não poderia mais fazer o serviço. A lavadeira que buscava as roupas toda semana simplesmente parou de aparecer. Até o padre Eugênio, numa demonstração covarde de onde estava sua verdadeira lealdade, enviou uma carta pedindo que Tobias reconsiderasse a situação delicada e pensasse no bem da comunidade. Mas Tobias Mendonça não era homem de recuar. Passou a ir pessoalmente à cidade fazer as compras, enfrentando os olhares atravessados e os sussurros maldosos. Seu Juvenal, o capataz fiel, também permaneceu ao lado do patrão, embora sua esposa, Dona Conceição, tivesse implorado para que ele pedisse demissão, antes que aquela história toda respingasse na família. Helena, por sua vez, começava a despertar lentamente do pesadelo.
As manhãs ainda eram difíceis. Acordava sobressaltada, com o coração disparado, as lembranças daquela noite no celeiro voltando em fragmentos cortantes. O cheiro de feno ainda a fazia sentir náusea. O som de corda sendo arrastada a fazia congelar. Mas havia algo diferente agora. Havia Tobias. Havia alguém que acreditava nela. Numa tarde de julho, enquanto o frio da serra apertava e o céu ficava cinzento de chuva que se aproximava, Helena estava na cozinha ajudando Dona Maria a descascar batatas, quando ouviu vozes alteradas vindo da sala. Reconheceu a voz de Tobias e outra voz masculina, mais jovem, igualmente irritada. Largou a faca e caminhou silenciosamente até a porta da cozinha para escutar. Eu só vim buscar minha irmã, seu Tobias. A senhora minha mãe tá doente de tanto chorar. O povo da cidade não deixa a gente em paz. Preciso levar a Helena para casa. Era Antônio, o irmão mais velho de Helena. Um homem forte, de mãos grandes de trabalhador da serraria. Rosto queimado de sol e olhos que carregavam raiva e frustração. Tobias mantinha a voz calma, mas firme. Seu Antônio, eu entendo a dor de vocês, mas Helena tá segura aqui. Na cidade, o homem que fez aquilo com ela anda solto. E se ela voltar? E o senhor acha que aqui é mais seguro? Antônio deu um passo à frente, o dedo em riste. O senhor tá colocando minha irmã numa situação pior. Todo mundo fala que ela é sua amante, que o senhor se aproveitou dela, que... Chega! A voz de Helena cortou o ar como uma lâmina. Os dois homens viraram-se assustados. Ela estava parada na porta da sala, magra, pálida, mas com o queixo erguido numa demonstração de coragem que custava a cada grama de força que ainda tinha. Antônio arregalou os olhos ao ver a irmã. Fazia semanas que não se viam, e a transformação era chocante. Helena parecia ter envelhecido anos em questão de dias. A voz do irmão falhou. Maninha. Ela caminhou devagar até ficar de frente para ele. Eu não vou voltar, Antônio. Não agora. Aqui eu consigo respirar sem sentir que vão me julgar a cada segundo. Seu Tobias não encostou um dedo em mim. Ele me salvou. E se o povo quer acreditar em mentira, problema deles. Antônio passou a mão pelo cabelo, desesperado. Mas a mãe, Helena, a mãe tá. Eu sei. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu sei que ela tá sofrendo. E eu vou visitar ela. Mas não vou morar lá de novo. Não com ele solto por aí. Quem é ele? Antônio deu um passo à frente, agarrando os ombros da irmã. Me diz quem foi, que eu acabo com o desgraçado. Eu e o João, a gente faz justiça com as próprias mãos. Helena olhou para o irmão. E Tobias viu o terror voltando aos olhos dela. Você não pode fazer nada, Antônio. Ele é poderoso demais. Ele acaba com vocês, acaba com a mãe, acaba com todo mundo. Quem? Antônio praticamente gritou. Quem, Helena? Mas ela apenas balançou a cabeça e recuou, os braços cruzando sobre o próprio corpo, naquele gesto de proteção que já era familiar. Tobias se adiantou e colocou a mão no ombro de Antônio, firme, mas não agressivo. Seu Antônio, quando sua irmã estiver pronta, ela vai falar, mas não adianta forçar. E se vocês saírem por aí querendo fazer justiça sem provas, vão acabar presos ou mortos. E aí quem sofre mais é sua mãe. Deixa a Helena aqui mais um tempo. Deixa ela se recuperar. Antônio olhou do fazendeiro para a irmã, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Eu só queria proteger você, maninha. Eu prometi pro pai, antes dele morrer, que cuidaria de você. Helena se aproximou e abraçou o irmão, permitindo-se chorar no ombro largo dele. Você me protege acreditando em mim. Só isso já é muito. Se você está emocionado com essa história, deixa seu like aqui embaixo e me diz nos comentários. Você conseguiria viver nessa época, onde a palavra de um homem poderoso valia mais que a verdade? Antônio foi embora com a promessa de que voltaria no domingo com a mãe para uma visita.
Quando a charrete dele sumiu na estrada de terra, Helena desabou numa cadeira da sala, tremendo. Tobias serviu um copo de água e se sentou na poltrona em frente, mantendo distância respeitosa. Você foi muito corajosa hoje. Helena deu um riso amargo. Corajosa? Eu tô morrendo de medo, seu Tobias. Medo dele descobrir que eu falei, medo dele voltar, medo de dormir e acordar amarrada de novo. Ele não vai te pegar de novo. Eu não deixo. O Senhor não pode me vigiar todo segundo de todo dia. Ela olhou para o fazendeiro com uma mistura de gratidão e desespero. E ele tem poder para fazer o que quiser. E delegado trabalha para ele. O juiz é compadre dele. Metade da cidade deve dinheiro para ele. Como a gente luta contra isso? Tobias ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou, foi até a estante de livros e voltou trazendo uma pequena caixa de madeira. Sentou-se novamente e colocou a caixa sobre a mesa de centro entre eles. Eu preciso te contar uma história, Helena. Uma história que poucos sabem e que eu nunca contei para ninguém de verdade. Ele respirou fundo. Há 15 anos eu era casado. Minha esposa se chamava Amélia. Ela era a coisa mais preciosa que eu tinha na vida. Helena se inclinou para frente, os olhos atentos. Amélia começou a mudar um dia. Ficou quieta, triste, se afastou de mim. Eu não entendia, achei que fosse doença. Mandei chamar médico. Mas ela dizia que estava tudo bem, até que um dia ela me procurou, chorando, e disse que um homem tinha forçado ela. Disse que tinha sido ameaçada de morte se contasse para alguém. A voz de Tobias ficou mais grossa, as palavras custando a sair. Eu não acreditei nela, Helena. Deus me perdoe, mas eu não acreditei. O povo da cidade já estava falando que ela tinha um caso, que tinha sido vista conversando com um homem perto do rio. E eu, covarde que fui, acreditei na fofoca em vez de acreditar na minha própria esposa. Helena colocou a mão sobre a boca, os olhos arregalados. Amélia se matou 3 semanas depois. Se enforcou no celeiro. O mesmo celeiro onde você foi encontrada. Uma lágrima escorreu pelo rosto envelhecido do fazendeiro. E ela deixou uma carta. Uma carta me dizendo tudo. Me implorando para acreditar nela. Me perdoando por não ter acreditado antes. Ele abriu a caixa devagar e tirou o papel amarelado, estendendo para Helena. Ela não deixou o nome do homem. Tinha medo que eu me matasse tentando vingar ela. Mas eu sempre desconfiei de quem era. E quando o Coronel Augusto apareceu aqui outro dia, quando eu vi o jeito que ele falou seu nome, eu tive certeza. Helena pegou a carta com mãos trêmulas e leu. As palavras de Amélia Mendonça pareciam saltar do papel, dor crua impressa em tinta desbotada. Quando terminou, as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Por isso o senhor está me ajudando, porque não conseguiu ajudar ela. É mais que isso. Tobias segurou a mão de Helena, a primeira vez que tocava nela de forma deliberada. É porque eu sei o que é carregar a culpa de não ter feito certo. E não vou deixar acontecer de novo. Augusto já destruiu uma mulher que eu amava. Não vai destruir outra. Helena apertou a mão do fazendeiro. E naquele momento formou-se uma aliança que ia além de proteção. Era uma parceria de 2 almas machucadas que se reconheciam na dor uma da outra. Ela não era mais apenas uma vítima sob sua guarda. Era alguém por quem valia a pena lutar. Nos dias que se seguiram, uma rotina estranha, mas reconfortante se estabeleceu. Helena passou a ajudar mais na casa. Não porque fosse obrigada, mas porque ficar ocupada ajudava a manter os demônios à distância. Costurava as roupas de Tobias. Ajudava a Dona Maria na cozinha. Cuidava das galinhas no terreiro. Pequenos atos de normalidade que aos poucos iam remontando a pessoa que ela tinha sido. Tobias, por sua vez, começou a ensinar Helena a ler melhor. Ela sabia o básico, mas ele trouxe livros da biblioteca que mantinha no escritório.
Sentavam-se juntos nas tardes de inverno, perto da lareira, e ela lia em voz alta enquanto ele consertava arreios ou organizava papéis. Não havia nada inapropriado. Era apenas companhia, duas solidões dividindo o mesmo espaço. Uma tarde, Helena estava lendo um conto de Machado de Assis quando parou no meio de uma frase e olhou para Tobias. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor nunca casou de novo? Faz 15 anos. Tobias largou o arreio que estava consertando e ficou olhando para o fogo na lareira. Porque eu não merecia ser feliz de novo. Achei que era meu castigo. Viver sozinho, sem alegria, carregando o peso do que eu fiz. Mas o senhor não fez nada. Foi o homem que machucou ela. Foi a cidade que julgou ela. O senhor só se enganou. Me enganei na hora mais importante, quando ela mais precisava de mim. Ele virou-se para Helena. E você, tinha alguém antes daquilo acontecer? Helena corou levemente. Tinha um rapaz, Zé Maria, ajudante do ferreiro. A gente conversava na porta da casa da minha mãe, às vezes. Ele era gentil, mas depois daquilo, ele nem olha mais para mim. Cruza a rua quando me vê. Então não era homem de verdade. Homem de verdade não abandona quem ele diz que gosta na primeira dificuldade. O senhor fala bonito, seu Tobias, mas o mundo não é assim. O mundo é cruel com mulher machucada. A gente vira coisa suja. Ninguém mais quer, eu quero. As palavras saíram antes que Tobias pudesse pensar melhor. Helena arregalou os olhos, assustada, e ele se apressou a explicar. Quero dizer, eu quero que você fique aqui, não como empregada, não como favor, mas como alguém que tem lugar aqui, alguém que pertence aqui. Helena ficou em silêncio, os olhos fixos no livro aberto no colo. Quando finalmente falou, a voz era baixinha. As pessoas vão falar mais ainda. Que falem. Eu parei de me importar com o que a cidade pensa. Eu não sei se consigo ser corajosa assim. Você já é, Helena. Você tá aqui, ainda de pé, depois do que passou. Se isso não é coragem, eu não sei o que é. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Helena dormiu sem acordar gritando. E Tobias, no quarto ao lado, também dormiu em paz pela primeira vez em 15 anos. Mas a calmaria não duraria. No domingo seguinte, conforme prometido, Antônio apareceu na fazenda, trazendo a mãe. Dona Idalina era uma mulher pequena, curvada pelos anos de trabalho pesado, os cabelos completamente brancos presos num coque apertado, os olhos inchados de tanto chorar. Quando viu Helena na varanda, largou a bengala e correu com uma agilidade que a idade não sugeria. Minha filha querida! Elas se abraçaram e choraram juntas, um choro de alívio e dor misturados. Tobias e Antônio ficaram à distância, dando espaço para o momento. Dona Idalina segurou o rosto de Helena entre as mãos calejadas e a examinou como se estivesse checando cada detalhe. Você tá bem? Tá comendo direito? Esse homem tá tratando você bem? Tô sim, mãe. Seu Tobias ele é bom. Ele me salvou. Dona Idalina olhou para o fazendeiro com olhos cheios de lágrimas e gratidão. Caminhou até ele e pegou sua mão com força surpreendente. Deus abençoe o senhor, seu Tobias. O senhor tá fazendo o que meus filhos homens não conseguiram. Tá protegendo minha menina. Antônio pareceu encabulado com o comentário, mas não rebateu. No fundo, ele sabia que era verdade. Passaram a tarde toda juntos. Dona Maria preparou um almoço farto e pela primeira vez em semanas, Helena riu. Foi uma risada pequena, por causa de uma história boba que Antônio contou sobre o João tentando impressionar uma moça na cidade e caindo dentro do chafariz da praça. Mas era um som tão bonito que Tobias sentiu o peito aquecer, mas a tarde não terminaria bem. Quando Dona Idalina e Antônio estavam se preparando para ir embora, um grupo de homens a cavalo apareceu na estrada. Eram 5 cavaleiros, todos armados.
liderados pelo filho do coronel Augusto, um rapaz de 20 e poucos anos chamado Mateus Ferreira. Ele era o oposto do pai em aparência. Magro, de cabelo preto liso e olhos escuros, mas tinha a mesma crueldade no olhar. Tobias se adiantou, colocando-se entre os cavaleiros e sua casa. "O que vocês querem aqui?" Mateus sorriu, mas era um sorriso de cobra. "Meu pai mandou um recado, seu Tobias. Disse que o senhor tem uma semana para mandar a moça embora. Se não mandar, ele vai ter que tomar providências. E o senhor sabe como meu pai toma providências. Pode dizer para o seu pai que Helena Cardoso fica aqui o tempo que ela quiser. E se ele ou vocês pisarem na minha propriedade de novo sem ser convidado, vão sair daqui com chumbo no corpo." Os cavaleiros trocaram olhares entre si. Um deles, um homem gordo de barba ruiva, deu risada. "O velho tá se achando valentão." Tobias não respondeu, apenas manteve os olhos fixos em Mateus. O rapaz sustentou o olhar por alguns segundos, então cuspiu no chão. "O senhor foi avisado. O que acontecer depois, a culpa é sua." Ele puxou as rédeas do cavalo e o grupo partiu, levantando poeira. Antônio estava pálido. "Seu Tobias, esse povo é perigoso. O coronel Augusto já mandou quebrar pernas de gente que devia dinheiro para ele. Já botou fogo em casa de quem desobedeceu. O senhor não pode. Eu sei exatamente quem ele é e do que é capaz." Tobias olhou para Helena, que estava congelada de medo na varanda. "E por isso mesmo não vou recuar." Dona Idalina se aproximou do fazendeiro, a voz tremendo. "Seu Tobias, eu agradeço tudo que o senhor está fazendo, mas eu não posso deixar o senhor morrer por causa da minha filha. Talvez seja melhor ela ir embora. Talvez a gente precise fugir, ir para outra cidade. E começar tudo de novo? Com ele solto, impune, livre para fazer isso com outra moça?" Tobias balançou a cabeça. "Não, dona Idalina. Isso acaba aqui, de um jeito ou de outro." Quando a mãe e o irmão foram embora, a casa ficou pesada de tensão. Helena mal tocou na comida do jantar. Ficou sentada à mesa, mexendo o feijão no prato com o garfo, os olhos distantes. "Ele vai te matar", ela disse de repente, a voz sem emoção. "O coronel Augusto vai te matar por minha causa. Ninguém vai morrer." "Como o senhor pode ter tanta certeza?" Tobias se levantou e foi até a estante. Pegou algo que estava escondido atrás dos livros e voltou. Era uma espingarda velha, mas bem conservada. "Porque eu não vou morrer sem lutar. E porque eu tenho algo que ele não tem." "O quê?" "A verdade." Ele pousou a arma sobre a mesa. E a verdade sempre vence no final. Pode demorar, mas vence. Helena olhou para a espingarda e depois para o homem que havia se tornado sua única proteção neste mundo cruel. "Eu tenho medo, seu Tobias. Medo que ele faça com o senhor o que fez comigo, ou pior." Tobias se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ficando na altura dos olhos de Helena. "Escuta aqui, eu vivi 15 anos com medo. Medo de enfrentar a verdade. Medo de buscar justiça para Amélia. E esse medo me transformou num fantasma. Num homem morto por dentro. Mas você me trouxe de volta, Helena. Me deu uma razão para lutar de novo. Então não, eu não vou deixar o medo vencer mais uma vez." Ela colocou a mão no rosto dele, um gesto de ternura que surpreendeu os dois. "Eu não quero perder o senhor." "Você não vai perder." Mas mesmo enquanto dizia isso, Tobias sabia que a batalha que se aproximava seria a mais difícil de sua vida. Coronel Augusto Ferreira não era homem de aceitar desaforo. E quando homens poderosos se sentiam ameaçados, não havia limite para a destruição que podiam causar. O que Tobias não imaginava é que a resposta do coronel viria muito mais rápido do que ele esperava. E viria de uma forma que ele jamais poderia prever. 3 noites depois, Helena acordou com cheiro de fumaça. Sentou-se na cama, o coração já disparado, o instinto gritando perigo. Correu até a janela e o que viu fez seu sangue gelar.
O celeiro estava em chamas. As labaredas enormes iluminavam a noite escura, e ela podia ouvir os cavalos relinchando desesperados lá dentro. Seu Tobias! Ela correu descalça pelo corredor, batendo na porta do fazendeiro. Fogo! O celeiro tá pegando fogo! Tobias acordou instantaneamente, já se vestindo enquanto corria. Desceram as escadas aos tropeções, e quando chegaram do lado de fora, o calor era sufocante. Seu Juvenal e os outros peões já estavam lá, tentando desesperadamente abrir as portas do celeiro para salvar os animais, mas as correntes estavam trancadas do lado de fora. Quebraram o cadeado e puseram outro. Juvenal gritou por cima do barulho das chamas. Não consigo abrir. Tobias pegou um machado e começou a quebrar a madeira da porta, mas estava demorando demais. Helena ouviu os gritos de dor dos animais e não pensou duas vezes. Correu para os fundos do celeiro, onde sabia que tinha uma abertura pequena. Um alçapão usado para jogar feno. Rastejou por ali, entrando direto no inferno. Helena, não! Tobias gritou. Mas era tarde. Dentro do celeiro, a fumaça era densa, o calor insuportável. Helena cobriu o nariz e a boca com a barra da camisola e se arrastou pelo chão, onde o ar era em pouco melhor. Conseguiu chegar até os cavalos. 3 deles, loucos de terror, presos em suas baias. Com dedos trêmulos, abriu as travas. Os animais dispararam em pânico, quase atropelando na corrida para a saída que Tobias havia conseguido abrir a machadadas. Mas quando Helena tentou sair também, uma viga em chamas caiu bem na frente dela, bloqueando o caminho. Ela recuou, tossindo violentamente, os olhos ardendo. O mundo começou a girar. Seus joelhos fraquejaram. Foi então que braços fortes a agarraram. Tobias tinha entrado correndo, ignorando as chamas, ignorando o perigo, ignorando tudo exceto a necessidade de tirar Helena dali. Ele a carregou no colo, protegendo o corpo dela com o próprio, e correu através das chamas até conseguir sair pela porta destruída. Desabaram os dois no chão, tossindo, cobertos de fuligem. Seu Juvenal jogou água neles para apagar as brasas que haviam grudado nas roupas. Helena olhou para Tobias e viu que ele tinha queimaduras nos braços, bolhas começando a se formar na pele. O senhor tá machucado. Não é nada. Ele estava olhando para o celeiro, que agora desabava em chamas. O mesmo celeiro onde Amélia morreu. O mesmo celeiro onde Helena foi encontrada, queimando até não sobrar nada. Foi então que Tobias notou, na entrada da propriedade, ainda visível à luz das chamas, um cavalo parado. E montado nele, observando a destruição, estava o coronel Augusto Ferreira. Nem mesmo tentou esconder. Queria que Tobias soubesse quem tinha sido. Era um aviso. Era uma declaração de guerra. Os olhos dos 2 homens se encontraram através da distância e da fumaça. Augusto ergueu a mão num gesto de despedida, quase cortês, e depois virou o cavalo e partiu na escuridão. Tobias tentou se levantar para ir atrás, mas Helena o segurou. Não, ele quer isso. Quer que o senhor vá sozinho na escuridão. É cilada. Ela estava certa, e Tobias sabia. Mas a raiva queimava mais forte que as brasas ao redor. Naquele momento, olhando seu celeiro virar cinzas, olhando Helena coberta de fuligem e sangue de tanto tossir, Tobias Mendonça tomou uma decisão. Não importava o que custasse. Não importava o que precisasse fazer. Coronel Augusto Ferreira ia pagar por tudo o que tinha feito. E a carta de Amélia, queimada junto com o celeiro, não seria mais necessária, porque Tobias ia conseguir algo melhor. Ia conseguir que Helena falasse. E quando ela falasse, quando contasse tudo publicamente, não haveria dinheiro ou poder suficiente para salvar Augusto.
A verdade estava prestes a explodir, e Santo Antônio do Monte ia ter que escolher: ficar do lado do poderoso ou do lado do que era certo. O amanhecer chegou cinzento e frio sobre os escombros fumegantes do celeiro. Helena não havia dormido. Ficara sentada na varanda da casa grande, enrolada num cobertor, observando as últimas brasas morrerem enquanto o sol teimava em nascer por trás das montanhas. Tobias estava ao lado dela, os braços enfaixados por Dona Maria, que havia passado a noite cuidando das queimaduras. Nenhum dos dois falava. Não havia palavras para a fúria que compartilhavam. Seu Juvenal se aproximou com os outros peões. Tobias o pegou e examinou. Era parte de uma camisa fina, cara, do tipo que só homens ricos usavam. E havia bordado nela, em linha dourada quase invisível, as iniciais A.F. Augusto Ferreira não estava nem tentando esconder. Ele quer que eu vá atrás dele, Tobias murmurou, a voz perigosamente calma. Quer que eu perca a cabeça e faça alguma besteira. E o senhor não vai cair nessa, né, patrão? Juvenal perguntou, preocupado. Tobias olhou para Helena. Ela estava pálida, os olhos fixos nas ruínas do celeiro. O mesmo celeiro onde tudo havia começado. O mesmo lugar que representava toda a dor, toda a violência, toda a injustiça. E agora havia sido queimado, como se Augusto quisesse apagar qualquer evidência de seus crimes. Não, Tobias respondeu finalmente. Não vou cair, porque vou fazer algo que ele não espera. Helena virou o rosto para ele. O quê? Vou até a capital. Vou procurar o promotor do estado. Vou fazer isso do jeito certo. Seu Tobias, o senhor sabe que o promotor também tem negócios com o coronel. Juvenal começou, mas Tobias o cortou. O doutor Olímpio Gomes é um homem sério, sempre foi. Se a gente chegar nele com provas, com testemunho... Testemunho de quem? Helena se levantou, o cobertor caindo dos ombros. Meu? Você acha que alguém vai acreditar na palavra de uma moça pobre contra um coronel? Vão dizer que eu tô inventando, que eu tô sendo manipulada pelo senhor, que eu sou louca. Então a gente consegue mais provas. Tem que ter outras vítimas. Um homem como Augusto não faz isso uma vez só. Foi então que Helena falou as palavras que mudaram tudo. Tem outras. Tobias ficou paralisado. Como você sabe? Porque ele falou. A voz de Helena tremeu, mas ela continuou. Quando me amarrou naquele celeiro, quando fez aquilo, ele falou. Disse que eu não era a primeira moça boba que caía nas mãos dele. Disse que ninguém nunca acreditou nas outras e ninguém ia acreditar em mim. Mencionou nomes: Mariazinha, filha do moleiro, Zefinha, que trabalhava na casa grande dele, e disse que a esposa do senhor também tinha sido dele. O silêncio que caiu foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Tobias sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Amélia, Augusto havia confessado para Helena, havia se gabado. Ele disse isso? A voz de Tobias saiu rouca, quebrada. Helena assentiu, lágrimas escorrendo. Disse que ela era bonita, mas fraca. Disse que ela não aguentou a pressão. Eu sinto muito, seu Tobias. Eu devia ter contado antes, mas eu tinha tanto medo. Tobias cambaleou até a cadeira e se sentou pesadamente. Juvenal colocou a mão no ombro do patrão, sem saber o que dizer. Mas foi Helena quem se aproximou, se ajoelhou na frente do fazendeiro e segurou as mãos enfaixadas dele. A gente pode fazer isso, seu Tobias. A gente pode juntar todas. Eu vou falar. E se as outras também falarem, ele não vai ter para onde correr. Tobias olhou fundo nos olhos castanhos dela e viu determinação onde antes só havia medo. Helena estava pronta para enfrentar o monstro, e ele não ia deixá-la fazer isso sozinha. Então é isso que a gente faz. Encontra as outras mulheres, junta os testemunhos, e enterra esse desgraçado. Nos 2 dias seguintes, começou a investigação silenciosa. Tobias e Helena foram até a casa do moleiro, um homem velho e curvado que morava nos limites da cidade. Quando perguntaram pela filha, Mariazinha,
O homem ficou pálido e fechou a porta na cara deles. Mas sua esposa, Dona Ana, saiu pela porta dos fundos e os encontrou na estrada. Mariazinha fugiu faz 3 anos, ela contou, a voz baixa, os olhos cheios de dor antiga. Foi depois que o coronel, depois que aconteceu. Ela tentou falar, mas ninguém acreditou. Disseram que ela era leviana, que tinha provocado. O padre disse que era pecado dela. A menina enlouqueceu de desespero e fugiu uma noite. Nunca mais voltou. Nem sei se está viva. Helena segurou a mão da mulher. Eu acredito nela, porque ele fez o mesmo comigo. Dona Ana arregalou os olhos. Você é a moça do Cardoso? É que foi encontrada no celeiro. Sou, e eu vou fazer ele pagar pelo que fez com todas nós. A mulher chorou, abraçou Helena com força, e antes de ir embora sussurrou. Zefinha está no convento das Irmãs Carmelitas, na cidade vizinha. Ela se refugiou lá depois que aconteceu com ela também. A busca por Zefinha levou Tobias e Helena até o convento de Nossa Senhora do Carmo, um prédio antigo de paredes grossas a 2 horas de charrete. A Madre Superiora foi fria no começo, mas quando Helena explicou o motivo da visita, a freira idosa suspirou pesadamente. Zefinha não fala com ninguém. Mal fala com as irmãs. O que aquele homem fez com ela quebrou algo dentro dela que não sei se Deus consegue consertar. Por favor, Helena implorou. Eu só preciso que ela saiba que não está sozinha, que tem alguém que acredita, que tem uma chance de justiça. A madre olhou para a moça por longos segundos. Depois assentiu. Vou chamá-la. Mas se ela não quiser falar, vocês vão embora e nunca mais voltam. Entendido? Zefinha apareceu usando o hábito simples das noviças. Uma moça de talvez 25 anos, magra demais, com olhos fundos que tinham o mesmo vazio que Helena reconhecia tão bem. Quando viu os visitantes, quis fugir, mas a madre a segurou gentilmente. Esta moça tem algo a dizer a você, filha. Algo importante. Helena se adiantou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Meu nome é Helena. E o coronel Augusto Ferreira fez comigo a mesma coisa que fez com você. Zefinha congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Como? Como você sabe? Porque eu reconheço. Reconheço esse olhar, esse medo, essa vergonha que não é nossa, mas que carregamos mesmo assim. Helena estendeu a mão. E eu vim dizer que vou fazer ele pagar. Mas eu preciso da sua ajuda. Preciso que você confirme o que ele fez. Preciso que você seja corajosa mais uma vez. Zefinha olhou para a mão estendida como se fosse uma cobra. Ninguém acreditou em mim. Ninguém. Disseram que eu era criada, que tinha inventado para conseguir dinheiro dele. Me expulsaram da cidade. Eu quis morrer. Tentei morrer. Se não fossem as irmãs. Eu sei. E eu sinto muito que você tenha passado por isso sozinha. Mas agora somos pelo menos 2. E 2 vozes são mais difíceis de ignorar que uma. A Madre Superiora colocou a mão no ombro de Zefinha. Filha, você sempre disse que queria que Deus fizesse justiça. Talvez essa seja a resposta das suas orações. Zefinha ficou em silêncio por longos minutos, as lágrimas escorrendo livremente. Então, com voz trêmula, sussurrou. O que eu preciso fazer? Deixe um comentário aqui embaixo. Justiça por Helena, Mariazinha e Zefinha. A volta para Santo Antônio do Monte foi tensa. Helena e Tobias traziam consigo uma carta escrita por Zefinha, detalhando o que o coronel Augusto havia feito com ela 3 anos atrás. A letra era trêmula, as palavras carregadas de dor, mas era evidência, era prova concreta. Mas quando chegaram à fazenda já anoitecendo, encontraram a casa cercada. 5 homens armados, liderados por Mateus Ferreira, bloqueavam a entrada. E no meio deles, sentado calmamente numa cadeira que tinham trazido da própria casa de Tobias, estava o coronel Augusto. Tobias puxou as rédeas da charrete, fazendo os cavalos pararem à distância segura.
Sua mão foi instintivamente para a espingarda embaixo do banco, mas Helena a segurou. Não, é o que ele quer. Augusto se levantou devagar, um sorriso cruel no rosto. Tobias, meu velho amigo, ouvi dizer que você andou fazendo um passeio. Foi visitar o convento, não foi? Conversar com pessoas que não deveria? Sai da minha propriedade, Augusto. Sua propriedade? O coronel deu uma risada. Engraçado você falar isso, porque eu vim aqui justamente falar sobre propriedade. Você sabia que essa terra aqui, essa fazenda linda, tá com as escrituras atrasadas há 2 anos? E que, por coincidência, o cartório transferiu a dívida para mim semana passada? Tobias sentiu o sangue gelar. Você tá mentindo. Estou? Augusto tirou um papel do bolso e o agitou no ar. Tá tudo aqui, Tobias. Legal, assinado, carimbado. Ou você paga o que deve até sexta-feira, ou essa fazenda vira minha. E aí, bem, aí eu vou ter todo o direito de decidir quem pode ou não ficar nela. Era uma armadilha perfeita. Augusto havia comprado as dívidas de Tobias, dívidas antigas, esquecidas, mas ainda legais, e agora usava isso como alavanca. Ou Tobias se calava, mandava Helena embora e desistia de buscar justiça, ou perdia tudo. Você é um monstro, Helena gritou da charrete, a voz tremendo de raiva. Um monstro covarde que usa poder para destruir gente inocente. Augusto virou os olhos frios para ela. Cuidado com a língua, moça. Você já tá numa situação delicada. Não piore. Delicada? Helena desceu da charrete, ignorando a tentativa de Tobias de segurá-la. Caminhou direto em direção ao coronel, e havia algo na postura dela. Uma fúria justa, uma dignidade ferida, mas não quebrada, que fez até os homens armados recuarem um passo. O senhor me arrastou para aquele celeiro, rasgou minha roupa, me amarrou, fez coisas que eu nem tenho coragem de falar em voz alta. E ainda teve a coragem de dizer que ninguém ia acreditar em mim, que eu não era nada, que eu era só mais uma. O rosto de Augusto perdeu a cor. Cala a boca! Não, não vou calar. Você fez isso com Mariazinha, fez com Zefinha, fez com Amélia, a esposa do seu Tobias. E Deus sabe com quantas outras. A voz de Helena ecoava pela propriedade, forte e clara. Você é um estuprador, um criminoso, e eu não vou deixar você fazer isso com ninguém mais. Foi tudo muito rápido. Augusto ergueu a mão e deu um tapa no rosto de Helena, com tanta força que ela caiu no chão. Tobias rugiu e saltou da charrete, mas os homens armados já tinham as espingardas apontadas para ele. Mateus segurou o pai pelo braço. Pai, tem gente vindo. Vamos embora. De fato, na estrada, várias pessoas se aproximavam. A notícia do confronto tinha se espalhado, e curiosos vinham ver. Entre eles, Tobias reconheceu o padre Eugênio, Dona Sebastiana, seu Valdomiro e até o delegado Romualdo. Augusto respirou fundo, recuperando a compostura. Olhou para Helena, ainda no chão, o rosto marcado pela violência do tapa, e cuspiu aos pés dela. Você vai se arrepender disso, sua vagabunda. O único que vai se arrepender é você. Helena respondeu, limpando o sangue do canto da boca. Porque eu vou contar tudo, para todo mundo, e dessa vez vão ter que me ouvir. Augusto e seus homens montaram nos cavalos e partiram, mas não antes do coronel gritar para os curiosos que se aproximavam. Essa moça é louca, tá caluniando o homem de bem. Vocês são testemunhas. Talvez fosse simplesmente que alguém tinha finalmente falado em voz alta o que muitos suspeitavam em silêncio. Mas quando Tobias ajudou Helena a se levantar, Dona Sebastiana se aproximou e colocou o xale nos ombros da moça. Eu acredito em você, menina. E então, surpreendentemente, Dona Idalina, a mãe de Helena, que havia chegado correndo ao ouvir o escândalo, se adiantou e disse alto. Minha filha não é mentirosa. Nunca foi. Se ela diz que foi ele,
Um por um, outros começaram a murmurar concordância. Não todos. Muitos ainda olhavam com desconfiança e julgamento. Mas alguns, os suficientes, estavam começando a duvidar da versão oficial. O padre Eugênio, envergonhado, se aproximou de Tobias. Seu Tobias, eu devia ter acreditado mais cedo. Devia ter ajudado. Não é tarde demais para fazer o certo, padre. Naquela noite, na casa de Tobias, reuniram-se as pessoas que decidiram ficar do lado da verdade. Dona Sebastiana, Dona Idalina, Antônio e João, Padre Eugênio, seu Valdomiro e, surpreendentemente, Dona Maria, a cozinheira, que revelou algo que ninguém esperava. Eu trabalhei na casa do Coronel Augusto há 20 anos. Ela contou, a voz pesada. Vi coisas que nunca tive coragem de falar. Ele sempre foi assim. Sempre achou que podia fazer o que quisesse com mulher pobre. Teve uma empregada, Clotilde era o nome dela, que sumiu depois que ele... Bem, depois. Ninguém nunca perguntou o que aconteceu com ela. Você testemunharia isso? Tobias perguntou. Se for para acabar com ele? Sim, testemunho. Era o começo. Lentamente, peça por peça, a verdade estava sendo montada. Mas ainda faltava a parte mais importante. A prova definitiva. Algo que ligasse Augusto aos crimes de forma irrefutável. Foi Antônio quem teve a ideia. O médico, o doutor Cassiano. Ele examinou Helena quando foi encontrada. Ele deve ter anotações, deve ter visto as marcas. Tobias bateu na mesa. É verdade, e se a gente conseguir as anotações médicas de todas as vítimas, vai ser impossível negar. Mas quando foram até a casa do Dr. Cassiano na manhã seguinte, encontraram a porta trancada e uma vizinha que informou. O doutor viajou às pressas ontem à noite. Disse que tinha uma emergência na capital. Levou a maleta e todos os arquivos. Comprado, ameaçado ou ambos. Augusto estava apagando rastros. Helena sentou-se no degrau da casa do médico, o desespero ameaçando voltar. Ele vai sair impune. De novo. Como sempre. Mas Tobias não desistiu. Tinha um último recurso. Um recurso perigoso, mas necessário. A carta de Amélia foi queimada no celeiro. Mas eu sei onde ela escondeu o diário. Helena ergueu os olhos. Diário? Amélia escrevia tudo. Eu só descobri depois que ela morreu. Quando estava limpando as coisas dela. Ela escondia o diário num lugar que ela achava que eu nunca ia procurar. Ele fez uma pausa. Na capela, atrás da imagem de Nossa Senhora. Foram até a pequena capela que ficava na propriedade da fazenda, uma construção antiga que Amélia amava. Tobias não entrava ali desde a morte da esposa, não conseguia. Mas agora, empurrou a porta de madeira pesada e entrou. O interior estava empoeirado, esquecido pelo tempo. A imagem de Nossa Senhora continuava no altar. Olhando. E no final... Na última entrada antes de sua morte, ela havia escrito: não aguento mais carregar este segredo. Ele disse que se eu contasse, mataria Tobias. Mataria minha família. E eu acredito nele, porque já vi o que ele faz com quem o desafia. Mas a verdade precisa existir em algum lugar. Então escrevo aqui, onde sei que um dia será encontrada. Coronel Augusto Ferreira é um monstro. E eu espero que quando esta verdade vier à tona, ele pague por tudo que fez, não só comigo, mas com todas as outras. Porque eu sei que existem outras. Sempre existem outras com homens como ele. Que Deus me perdoe pela covardia de não ter sido mais forte. E que perdoe Tobias por não ter acreditado em mim quando tentei contar. Tobias fechou o diário, lágrimas escorrendo livremente agora. Helena colocou a mão no ombro dele, e ficaram ali, no silêncio da capela, compartilhando a dor e, pela primeira vez, a esperança real de justiça. A gente tem ele, Helena sussurrou. A gente finalmente tem. Mas fazer a justiça acontecer seria a parte mais difícil. Porque Augusto ainda tinha poder, ainda tinha dinheiro, ainda tinha homens armados dispostos a fazer qualquer coisa por ele. E homens desesperados são os mais perigosos. O confronto final estava chegando,
e Santo Antônio do Monte teria que decidir, de uma vez por todas, se ia continuar permitindo que o monstro governasse suas vidas, ou se ia ter coragem de enfrentá-lo. A resposta viria mais cedo do que todos esperavam, e seria violenta. 3 dias depois da descoberta do diário de Amélia, Tobias e Helena tomaram a decisão que mudaria tudo. Iriam à capital pessoalmente, levariam todas as provas ao promotor público e exigiriam que a justiça fosse feita. Não importava mais o risco, não importava mais as ameaças. A verdade precisava ser dita, e eles seriam os mensageiros dessa verdade, custasse o que custasse. Na manhã da partida, a casa estava cheia de gente. Dona Idalina preparou um embrulho com pão, queijo e goiabada para a viagem. Antônio e João insistiram em ir junto, armados para proteção. Dona Sebastiana benzeu os dois com ramos de alecrim e água benta, murmurando orações antigas. Até o padre Eugênio apareceu, trazendo uma carta assinada por ele, atestando o bom caráter de Helena e testemunhando os eventos que presenciara. Vocês estão fazendo a coisa certa. O padre disse, a voz embargada, e eu deveria ter feito isso há muito tempo. Que Deus os proteja na estrada. Tobias apertou a mão do padre, depois olhou para Helena. Ela estava vestida com um vestido simples, mas digno, que Dona Sebastiana havia costurado. Os cabelos presos em coque, o rosto ainda marcado pelo tapa de Augusto, mas os olhos estavam diferentes. Não havia mais vazio, havia determinação, havia fogo. Pronta? Ele perguntou. Pronta. Subiram na charrete, com Antônio e João a cavalo atrás deles. A estrada para a capital levaria o dia inteiro, e precisariam passar a noite numa estalagem no meio do caminho. Mas enquanto a charrete começava a descer a estrada de terra da fazenda, Helena olhou para trás uma última vez. Olhou para a casa grande onde havia encontrado refúgio. Olhou para as ruínas do celeiro, agora cobertas de mato. Olhou para a capela onde o segredo de Amélia havia sido guardado por 15 anos. Não tenha medo, Tobias disse suavemente, como se lesse os pensamentos dela. A gente volta, e quando a gente voltar, vai ser diferente. A viagem foi tranquila até o meio da tarde. A estrada serpenteava pelas montanhas, passando por pequenos povoados e fazendas isoladas. O sol de agosto brilhava forte, mas o vento frio da serra tornava a viagem suportável. Helena até conseguiu relaxar um pouco, observando a paisagem, lembrando-se de como era estar no mundo sem medo constante. Foi quando atravessavam um trecho mais estreito da estrada, margeado por mata fechada dos dois lados, que tudo desandou. 5 homens a cavalo surgiram das árvores, bloqueando o caminho. Todos armados, todos com os rostos cobertos por lenços. Mas Helena reconheceu os olhos de Mateus Ferreira imediatamente. Antônio e João puxaram as armas. Mas antes que pudessem atirar, disparos vieram da mata atrás deles. Uma emboscada. Mais homens escondidos. João foi atingido no ombro e caiu do cavalo com um grito de dor. Antônio conseguiu disparar uma vez antes de ser derrubado também. Não ferido mortalmente, mas nocauteado por uma coronhada na cabeça. Tobias tentou puxar a espingarda debaixo do banco da charrete, mas Mateus já estava ao lado dele, apontando um revólver para sua cabeça. Eu não faria isso, velho. A não ser que queira ver seus miolos espalhados na estrada. Helena estava congelada de terror. As memórias daquela noite no celeiro voltando com força total. Era a mesma sensação de impotência, o mesmo medo paralisante. Mas então seus olhos encontraram um embrulho ao lado dela no banco. Dentro dele, escondido entre as roupas, estava o diário de Amélia e todos os documentos que tinham reunido. Num movimento rápido, ela agarrou o embrulho e o apertou contra o peito. Um dos homens tentou arrancar dela, mas Helena mordeu a mão dele com força,
fazendo-o urrar e recuar. Solta isso, sua cadela! Mateus gritou, descendo do cavalo. Nunca! Helena pulou da charrete e correu para a mata, o embrulho apertado contra o corpo. Ouviu gritos atrás dela, som de cavalos, mas não olhou para trás. Apenas correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, pulando sobre raízes, desviando de galhos, o coração explodindo no peito. Tobias tentou ir atrás, mas Mateus o golpeou com o cabo do revólver, fazendo o fazendeiro desabar no chão da estrada. Busquem a moça. O pai quer esses papéis queimados antes do anoitecer. 3 homens entraram na mata a cavalo, mas a vegetação era densa, dificultando a perseguição. Helena tinha vantagem por estar a pé, conseguindo passar por lugares onde os cavalos não alcançavam. Ela corria cega de desespero, os pulmões queimando, os pés descalços sangrando. Tinha perdido os sapatos na corrida, mas não parava. Finalmente, exausta, se escondeu dentro do tronco oco de uma árvore gigante. Podia ouvir os homens passando, os cavalos relinchando, as vozes gritando. Ficou completamente imóvel, o embrulho apertado contra o peito, rezando cada oração que conhecia. Ela não pode ter ido longe, uma voz gritou. Vamos dividir, vasculhem tudo. Helena fechou os olhos e continuou rezando. Nossa Senhora de Aparecida, proteja-me. Santa Luzia, me esconda. São Jorge, me defenda. As orações se misturavam com as batidas aceleradas do seu coração. Quanto tempo ficou ali, ela não saberia dizer. Poderiam ter sido horas ou apenas minutos. Mas eventualmente os sons da perseguição foram se afastando. Ela esperou até o silêncio ser absoluto, só o canto dos pássaros e o vento nas árvores. Quando finalmente saiu do esconderijo, o sol já estava se pondo. Estava perdida, machucada, sangrando, mas tinha o embrulho. Tinha as provas, e tinha que chegar à capital, não importasse o que acontecesse. Caminhou pela mata até encontrar um riacho. Bebeu água, lavou os ferimentos dos pés, rasgou um pedaço da anágua para fazer bandagens improvisadas. Então, usando o sol poente como guia, começou a caminhar na direção que achava ser a capital. A noite caiu completamente, e Helena continuou andando. A lua cheia iluminava o caminho suficientemente para que ela não tropeçasse. Os pés doíam tanto que ela já nem sentia mais. Era só uma caminhada mecânica, um pé na frente do outro, o embrulho apertado contra o peito, a determinação sendo a única coisa que a mantinha de pé. Foi quando já estava amanhecendo que ela viu luzes à frente, uma pequena vila. Cambaleou até a primeira casa e bateu na porta. Uma mulher idosa atendeu, assustada com a aparição. Helena estava coberta de terra e sangue, o vestido rasgado, os cabelos soltos e cheios de folhas. Pelo amor de Deus, menina! O que aconteceu? Preciso chegar na capital, Helena conseguiu dizer antes das pernas falharem. A mulher assegurou antes que caísse. José, vem aqui, rápido. O marido da mulher apareceu e juntos levaram Helena para dentro. Deram água, limparam os ferimentos, a enrolaram num cobertor. Mas Helena não soltava o embrulho. Mesmo semiconsciente, mantinha os braços firmemente ao redor dele. Tem que levar para o promotor. Justiça, ela murmurava. O casal se entreolhou, preocupado. A menina tá delirando. Não. Helena fez força para se sentar, os olhos fixos nos dois. Não tô delirando. Meu nome é Helena Cardoso, de Santo Antônio do Monte, e dentro desse embrulho tem provas de crimes que o coronel Augusto Ferreira cometeu. Eu preciso levar isso para a capital. Preciso de ajuda. Algo na intensidade do olhar dela, na seriedade absoluta da voz, fez o velho José assentir. Tá bem, menina, tá bem. Mas você precisa descansar algumas horas primeiro, senão não vai aguentar chegar lá. Helena dormiu por 3 horas, o sono profundo de completa exaustão. Quando acordou, encontrou roupas limpas deixadas pela dona da casa
e um embrulho com comida. Sua anfitriã explicou que José tinha ido até a vila vizinha buscar uma charrete emprestada para levá-la à capital. Por que vocês estão me ajudando? Helena perguntou, genuinamente curiosa. Vocês nem me conhecem. A velha senhora sorriu, um sorriso triste. Porque eu também já sofri nas mãos de homem poderoso, menina. Não o Coronel Augusto, mas outro igual a ele. E na minha época, não tinha ninguém que acreditasse. Não tinha para onde correr. Então, se eu posso ajudar você a conseguir justiça, vou ajudar. Nem que seja só isso que eu faça de certo na vida. Helena abraçou a mulher com força. As duas chorando juntas, duas gerações de dor que se encontravam e se reconheciam. José voltou com a charrete ao meio-dia e imediatamente partiram para a capital. A viagem levaria mais 4 horas, mas finalmente, no fim da tarde, as torres da Catedral da capital apareceram no horizonte. Helena nunca tinha visto a capital. Era tão grande, tanta gente, tantos prédios. Mas José conhecia o caminho até o fórum. Parou a charrete em frente ao imponente prédio de pedra e ajudou Helena a descer. Você vai conseguir, menina. Eu sinto isso. Helena olhou para o prédio, respirou fundo e entrou. Dentro, tudo era confuso. Corredores cheios de gente, advogados de terno, funcionários correndo de um lado para outro. Ela parou um homem de meia idade e perguntou onde ficava o gabinete do promotor público. Segundo andar, última porta à esquerda. Mas você precisa de agendamento. Helena já estava subindo as escadas. Quando chegou na porta do gabinete do Dr. Olímpio Gomes, a secretária tentou barrar sua entrada. A senhorita não pode entrar assim. O doutor está... Mas Helena empurrou a porta e entrou. Dentro do gabinete amplo, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos no nariz, olhou surpreso para a moça que acabara de invadir seu escritório. Quem é a senhorita e o quê? Meu nome é Helena Cardoso, ela disse, a voz firme apesar do cansaço. E eu venho de Santo Antônio do Monte para fazer uma denúncia formal contra o Coronel Augusto Ferreira pelos crimes de estupro, ameaça, tentativa de homicídio e obstrução da justiça. O promotor tirou os óculos devagar. Senhorita, essas são acusações muito sérias. Eu sei. Helena colocou o embrulho sobre a mesa dele. E eu tenho provas. Tenho depoimentos de outras vítimas. Tenho o diário de uma mulher que ele destruiu até ela tirar a própria vida. Tenho testemunhas e tenho minha própria história. O doutor Olímpio abriu o embrulho e começou a ler. Primeiro, o diário de Amélia. Depois, a carta de Zefinha. Depois, os testemunhos reunidos. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério, as mãos tremendo ligeiramente enquanto virava as páginas. Quando terminou, ele olhou para Helena por longos segundos. Senhorita Cardoso, você sabe o que está fazendo? Sabe o poder que o Coronel Augusto tem. Ele tem amigos em todos os lugares, inclusive aqui. Eu sei. Mas a verdade precisa ser mais forte que o poder dele. Precisa ser. O promotor ficou em silêncio, claramente lutando internamente. Helena viu o momento exato em que ele tomou a decisão. O momento em que escolheu fazer o certo, não o que era politicamente conveniente. Tá bem. Ele se levantou, guardou todos os documentos numa pasta de couro. Vou emitir um mandado de prisão contra Augusto Ferreira. E vou pessoalmente a Santo Antônio do Monte para prendê-lo. Mas, senhorita Helena, isso vai causar um terremoto. Você precisa estar preparada. Eu tô preparada. E não tô sozinha. O doutor Olímpio pegou o telefone, um dos poucos que existiam na cidade, e começou a fazer ligações. Primeiro para o juiz estadual, depois para a força policial da capital, organizando uma operação. Enquanto ele falava, Helena se sentou numa cadeira e, pela primeira vez em dias, permitiu-se sentir alívio. Tinha conseguido.
contra todas as probabilidades, tinha conseguido. 2 dias depois, uma comitiva de 10 policiais da capital, liderada pelo promotor Olímpio Gomes e acompanhada por Helena, chegou a Santo Antônio do Monte. A notícia tinha se espalhado pela cidade como fogo em capim seco, quando os cavalos e charretes da polícia entraram na rua principal. Metade da população estava nas calçadas observando. Helena, sentada ao lado do promotor na charrete principal, mantinha a cabeça erguida. Não desviou o olhar de ninguém, nem dos que a julgaram, nem dos que a apoiaram. Estava ali para fazer justiça, não para buscar aprovação. A comitiva foi direto para a fazenda do Coronel Augusto. O portão imponente estava fechado, mas os policiais o arrombaram sem cerimônia. Dentro da casa grande, encontraram Augusto no escritório, tentando queimar papéis na lareira. Coronel Augusto Ferreira, o promotor disse formalmente: o senhor está preso pelos crimes de estupro múltiplo, ameaça, tentativa de homicídio e obstrução da justiça. Augusto olhou para Helena parada na porta, e seu rosto se contorceu de raiva. Isto é uma farsa, uma conspiração. Vocês vão se arrepender. O único que vai se arrepender é o senhor. Helena respondeu calmamente. Pelas próximas décadas na cadeia. Quando os policiais colocaram as algemas em Augusto e o levaram para fora, uma multidão tinha se reunido. E dessa vez, ao invés de silêncio ou julgamento, houve aplausos. Tímidos no começo, depois cada vez mais altos. Dona Sebastiana gritou: justiça foi feita, e outros ecoaram. Helena viu seu Tobias entre a multidão, com o braço enfaixado, mais vivo, os olhos brilhando de orgulho. Ao lado dele estavam Antônio e João, ambos machucados, mas recuperados, e Dona Idalina chorando de alívio. Ela correu até eles e se jogou nos braços da mãe. Acabou, mãe, acabou. O julgamento de Augusto Ferreira durou 3 meses e foi o maior escândalo que Minas Gerais tinha visto em décadas. Helena testemunhou, assim como Zefinha, que veio do convento. Dona Maria testemunhou, até encontraram Mariazinha, que estava trabalhando numa fazenda em outro estado, e voltou para contar sua história. O diário de Amélia foi lido integralmente no tribunal, e não havia um olho seco quando terminaram. Tobias, sentado ao lado de Helena, durante todo o julgamento, segurou a mão dela enquanto a voz da esposa morta ecoava pela sala, finalmente sendo ouvida. Coronel Augusto Ferreira foi condenado a 30 anos de prisão. Mateus e seus capangas também foram presos por tentativa de homicídio e conspiração. As propriedades do coronel foram confiscadas para pagar indenizações às vítimas. E Santo Antônio do Monte, lentamente, começou a mudar. 6 meses depois do julgamento, numa manhã clara de fevereiro, Helena estava na varanda da fazenda de Tobias, costurando um vestido novo. A casa tinha sido reformada, um novo celeiro construído, não no mesmo lugar do antigo, mas em outro canto da propriedade. A capela havia sido restaurada, e agora era visitada regularmente. Tobias se aproximou, trazendo 2 canecas de café, e se sentou ao lado dela. Ficaram ali em silêncio confortável, observando o sol subir sobre as montanhas. Você já pensou no que quer fazer agora? Ele perguntou depois de um tempo. Helena sorriu. Já, na verdade, quero abrir uma casa de acolhimento para mulheres que passaram pelo que eu passei. Um lugar onde elas possam se recuperar, onde sejam acreditadas, onde recebam ajuda de verdade. Tobias olhou para ela com admiração. Isso é uma ideia maravilhosa. E eu estava pensando, talvez a gente pudesse usar parte da fazenda para isso. Construir umas casinhas pequenas, ter uma horta comunitária. Ela pausou, nervosa. Mas só se o senhor quiser, claro. É sua propriedade. Helena. Tobias colocou a mão sobre a dela. Essa fazenda é sua casa tanto quanto é minha. E essa ideia, Amélia ia adorar. Ia amar saber que algo de bom, algo que ajuda outras pessoas, saiu de toda essa dor.
Eles ficaram de mãos dadas, olhando para o futuro que estavam construindo juntos. Não era romance, nunca seria, e ambos sabiam disso. Era algo mais profundo. Era parceria, era família escolhida, era cura compartilhada. Na cidade, as coisas também mudavam. Dona Margarida pediu desculpas publicamente para Helena na igreja. Muitos outros que tinham julgado fizeram o mesmo. Alguns nunca fariam, e tudo bem. Helena tinha aprendido que não precisava da aprovação de todo mundo para viver com dignidade. Zefinha saiu do convento e foi trabalhar com Helena no projeto da casa de acolhimento. As duas mulheres, unidas pela dor, mas fortalecidas pela sobrevivência, se tornaram grandes amigas. Mariazinha também voltou eventualmente, e juntas elas começaram a construir algo bonito das cinzas da tragédia. O padre Eugênio passou a fazer sermões sobre acreditar nas vítimas e não julgar sem conhecer a verdade. O delegado Romualdo foi substituído por alguém mais honesto. Devagar, a cultura de silêncio que protegia predadores começou a rachar. Um ano depois, na inauguração oficial da Casa de Esperança, assim Helena batizou o abrigo, metade da cidade compareceu. O prédio simples mais acolhedor tinha 6 quartos, uma cozinha comunitária, uma sala de costura onde as mulheres podiam aprender um ofício e um jardim cheio de flores. Helena fez um discurso curto naquele dia. Esta casa existe porque pessoas corajosas acreditaram na verdade quando era mais fácil acreditar na mentira. Existe porque uma mulher que morreu há 16 anos teve coragem de escrever sua história mesmo achando que nunca seria lida. Existe porque um homem decidiu fazer o certo mesmo 15 anos tarde. E existe porque eu aprendi que sobreviver não é suficiente. A gente precisa viver, precisa transformar a dor em algo que ajude os outros. Então, esta casa é para isso, para transformação, para cura, para recomeços. Os aplausos ecoaram pela propriedade. Tobias, de pé ao lado de Helena, tinha lágrimas nos olhos. Ao lado dele, Dona Idalina chorava de orgulho da filha. E naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Santo Antônio do Monte, enquanto mulheres e crianças enchiam o jardim da Casa de Esperança com risadas e conversas, Helena olhou para trás pela última vez. Olhou para a estrada de terra que a tinha trazido até aqui. Olhou para as montanhas que testemunharam seu sofrimento e sua vitória. Olhou para o celeiro novo, construído sobre um passado que nunca seria esquecido, mas também não definiria mais o futuro. E então virou-se para frente, para as mulheres que estavam chegando, buscando refúgio, para o trabalho que precisava ser feito, para a vida que estava apenas começando. Porque Helena Cardoso tinha descoberto algo fundamental: a verdade sempre vem à tona. Pode demorar, pode custar caro, pode machucar no processo, mas vem, e quando vem, tem o poder de libertar não apenas quem a conta, mas todos que tiveram coragem de acreditar nela. E se você chegou até aqui nessa história, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa saber que justiça é possível, mesmo quando parece impossível. Clica na próxima história que vai aparecer na tela. Tem muitas outras histórias do interior brasileiro esperando por você. E me diz nos comentários, o que você achou dessa história de Helena e Tobias? Você acredita que a verdade sempre vence no final? A resposta, como Helena aprendeu, é que a verdade não vence sozinha. Ela vence quando pessoas corajosas decidem lutar por ela, quando decidem acreditar, quando decidem que silêncio não é mais uma opção. E essa, no fim das contas, é a maior lição de Santo Antônio do Monte, que coragem não é nunca ter medo. Coragem é ter medo e fazer o certo mesmo assim.
a história de Helena Cardoso e Tobias Mendonça chegou ao fim. Uma jornada de dor, justiça, redenção e esperança no interior de Minas Gerais em 1947. Que essa história inspire a todos que a leram a nunca desistir da verdade, por mais difícil que seja o caminho.